Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre as nossas vidas, as abundantes graças dele nos abençoe, nos edifique neste momento. Que a palavra de Deus possa falar ao seu coração, te encher de graça, te encher de edificação e que você seja muito abençoado por Deus através deste vídeo. O texto que eu quero compartilhar, muito conhecido, Apocalipse 3, versículos 14 a 22, trata a respeito da carta à igreja em Laodiceia. Vamos ler e acompanhar esse texto da palavra do Senhor. O anjo da igreja em Laodiceia escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Conselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero compartilhar com você então o tema Jesus, o conselheiro fiel. O Senhor Jesus Cristo criou a sua própria igreja. Ele quem edificou a sua própria igreja. Ele quem chamou 12 discípulos e começou a partir desses discípulos, então, criaram a igreja. Dotou-os de ensino, de graça, de instrução. E esses discípulos, então, quando recebem o Espírito Santo, registrado lá em Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, nós vemos que esses homens, então, ficaram cheios de poder, cheios de unção. Não somente os discípulos, mas os crentes convertidos também receberam o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo habita permanentemente em nossos corações e nos dá poder, unção para fazer a obra do Senhor. E essa igreja cresce, expande-se em todo o império, a ponto de dizer a igreja perseguida pelo Império Romano, os historiadores, que se a igreja quisesse revoltar-se, ela dominaria Roma, de tantos cristãos que haviam naquele tempo, naquele período. E o Senhor levantou então homens como o apóstolo Paulo, ele mesmo vai dizer como que nascido fora de tempo, para enviar cartas às igrejas. E Paulo pregou o seu evangelho, o evangelho de Cristo, e depois de plantar igrejas como essas do Apocalipse, ele envia cartas às igrejas para corrigir erros, para fortalecer, para doutrinar, para ensinar, enfim, ele enviou suas 13 cartas às igrejas que nós conhecemos e então pastoreou essas igrejas como um grande pastor, o apóstolo Paulo, um grande evangelista, um homem cheio do Espírito Santo e usado maravilhosamente no reino do Senhor.
E essas igrejas, então, continuaram. Apóstolo João é o último desses apóstolos, ele escreve esse livro já, os outros tinham já morrido, quase 30 anos, o apóstolo Paulo. Ele escreveu o Apocalipse por volta do ano 90 da era cristã, e as cartas continuam. As cartas continuam a anunciar verdades, questões a respeito do reino de Deus e das igrejas. Por exemplo, a primeira carta do Apocalipse é a igreja de Éfeso. E essa igreja já tinha recebido uma carta do apóstolo Paulo, que temos em mãos, né, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, uma carta maravilhosa, que trata sobre a eclesiologia da igreja. Uma profunda carta a respeito da nossa salvação, a respeito da família, do casamento, a respeito dos filhos, a respeito dos servos, dos que dominam, e a respeito lá no final daquela carta sobre a batalha espiritual em que nós estamos envolvidos, Efésios 6. E então, Deus, por ser bondoso, Jesus, por ser gracioso, ele envia cartas para preservar a sua igreja, para resguardar a sua igreja. E essa igreja, a igreja em Laodiceia, é a pior das igrejas. Quando percebemos e olhamos, algumas outras recebem elogios e críticas, ou só elogios, ou só críticas, como a igreja em Sardes e Laodiceia, Filadélfia, recebe só elogios. Tiatira, elogios e críticas. Esmirna, só elogios. E Éfeso, elogios e críticas. Mas Laodiceia, somente críticas. E era uma igreja rica, uma igreja poderosa aos olhos humanos. Eles eram privilegiados. Laodiceia era uma cidade muito rica, era uma cidade poderosa. No ano 61, essa cidade da era cristã, essa cidade foi destruída por um terremoto. E tanto dinheiro eles tinham que eles rejeitaram a ajuda do imperador para reconstruir essa cidade. E essa soberba, essa crença no poder do homem, no poder do dinheiro, no braço do homem, invadiu a igreja. Invadiu a igreja a tal ponto deles dizerem: nós estamos ricos, nós estamos abastados, de nada nós precisamos. Aqui na igreja nós não precisamos nem de Jesus, porque no versículo 20, Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo não é usado necessariamente para evangelismo, porque esse versículo é uma fala de Jesus à sua própria igreja, aos crentes. A soberba era tal que Jesus não tinha lugar na igreja. Jesus não era bem-vindo na igreja. Jesus não tinha um lugar para uma cadeira especial para se sentar naquela igreja. Não tinha. Ele não era necessário àquela igreja, a tal ponto que aquela igreja, então, só recebe críticas. Jesus não vê nada naquela igreja que pudesse, então, proferir algum elogio. Não, Jesus não encontrou isso, mas apenas repreensões. A igreja, a cidade em Laodiceia, nós vamos ver por que ela se destacava de forma muito grandiosa. A primeira coisa é que era centro bancário e financeiro.
era uma das cidades mais ricas do mundo. Eles era lugar de muitos milionários. E ali então os habitantes eram jactanciosos, orgulhosos de suas riquezas. A cidade era tão rica que não sentia necessidade de Deus. E isso invadiu a igreja. E isso invadiu a igreja a ponto de Jesus escrever uma carta a essa igreja, ao pastor da igreja, e dizer: olha, vocês estão mornos na fé, pegando um gancho cultural, porque Hierápolis, a cidade próxima, tinha água quente e Colossos, água fria. Então Laodiceia estava no meio, essas águas chegavam lá, se encontravam nas planícies e essas águas então eram mornas. Jesus está dizendo, e águas mornas então não tem nenhum prestígio financeiro, terapêutico, não pode resolver nenhum problema, não pode refrescar, não pode ser terapêutico como a terapêutica como as águas quentes. E então o Senhor Jesus Cristo vai dizer que eles estão mortos. A situação espiritual deles é grave, é muito séria, e eles não devem confiar nas suas riquezas. Mas lá também era centro médico de grande importância. Havia uma escola de medicina famosíssima. Fabricava-se 2 ungüentos quase que milagrosos para os ouvidos e os olhos. O pó frígio para fabricar o colírio era o remédio mais importante produzido naquela cidade. Eles tinham uma melhor medicina, a medicina mais avançada. Era o centro, então, também de indústria de tecidos. Em Laodiceia produzia lã especial, famosa no mundo inteiro. A cidade se orgulhava da sua roupa que possuía. Aí Jesus pega esse gancho cultural também e vai dizer que eles estão nu espiritualmente. Eles colocavam a melhor roupa, eles andavam de forma abastada e roupas de grife, roupas requintadas, mas para comparecer diante do Senhor, eles estavam nus. Eles estavam numa situação precária, espiritualmente falando. Era centro das águas térmicas. Então, Colossos e Hierápolis tinham essas águas quente e fria, terapêuticas. Era um lugar visitado por muitos turistas, era um lugar importantíssimo, era um lugar que as pessoas queriam ir. Mas tudo isso subiu a cabeça dos laodicenses, tudo isso subiu a cabeça da igreja, e a igreja então passou a confiar no seu potencial. Mas Jesus chega, desarma essa igreja da sua prepotência, do seu orgulho, da sua crença no braço humano, no poder do dinheiro. E essa pandemia que nós estamos vivendo mostra-nos necessariamente isso, que todo poder humano foi desafiado diante dessa pandemia. Todo poder bélico, financeiro, da medicina, nada pode nos ajudar a não ser o Senhor Deus, apenas Ele. Então, essa palavra, a igreja em Laodiceia, ela é muito presente para nós hoje. Ela fala da nossa necessidade do Senhor, o quão nós precisamos dele, o quanto nós precisamos dele. A igreja então tinha a cara dessa cidade prepotente, o espírito de grandeza invadiu essa igreja. Eles, em vez de transformar a cidade transformou a igreja. Isso é muito sério.
o mundo influenciar a igreja, o mundo influenciar os nossos jovens, o mundo influenciar as nossas mentes. Isso é por demais perigoso e fácil de acontecer. Não é difícil ceder às propostas do mundo. As tentações estão aí. E aquela igreja, então, ficou com uma característica daquela cidade. Ela não era sal e luz ali. Ela deixou de ser sal e luz. As pessoas na igreja continuavam com a sua consciência cauterizada, amortecida, sermões rasos, sermões que não pregavam a palavra de Deus, que não contestavam o pecado, que não repreendiam o pecado, estavam presentes naquele púlpito. As verdadeiras riquezas espirituais só Jesus pode dar. Para Esmirna, você é pobre, mas nem percebe que és rica. Esmirna considerava-se pobre, mas Jesus falou, você é rica. Igreja de Esmirna, em Esmirna, você é rica, você é cheia da graça de Deus. Para Laodiceia, que se considerava rica, Jesus fala, você é pobre, você é rica aos olhos humanos. Lá tinham doutores, lá tinham advogados, lá tinham pessoas riquíssimas, milionários, bilionários. Não que riqueza seja reprovado pelo Senhor, nada disso, mas o que é reprovado pelo Senhor é colocar no dinheiro a sua confiança. E eles assim tinham feito. Jesus diz, vocês são mendigos, porque vocês não podem comprar o perdão de pecados. Toda a riqueza que Laodiceia possui não pode comprar perdão para nem sequer um pecado, porque o preço é o sangue do Filho de Deus, o preço é altíssimo, é o sangue do unigênito, do primogênito, Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. São nus porque não têm roupas adequadas para se apresentarem diante do Senhor. São cegos porque não conseguem enxergar a graça espiritual disponível em Cristo. Não têm conhecimento da sua pobreza espiritual, diz ele no versículo 17. E aos olhos da igreja eles estavam bem, mas eles tinham confundido prosperidade material com prosperidade espiritual. Confundiram umas coisas. E Jesus então vai dizer o seguinte, ele não dá ordens, ele aconselha. Compre ouro refinado. A ideia é Jesus dizendo, o ouro que vocês têm aí de nada vale, de nada serve. Compre de mim o ouro refinado. O que Jesus está querendo dizer com isso? Reconheça o meu senhorio. Reconheça que eu sou o Rei dos Reis. O ouro simboliza o reinado de Cristo. Reconheça que vocês são pequenos e frágeis. Reconheça que a riqueza que vocês têm vem das minhas mãos. Compre de mim ouro refinado. Jesus não dá ordens, ele aconselha. Olha como Jesus é suave, maravilhoso, gracioso. Compre de mim vestiduras brancas. Vestiduras brancas é sempre símbolo daquilo que Deus veste os seus filhos. Veste simboliza a honra, porque o pecado ele desonra, ele detrata, ele prejudica, ele destrói os sonhos. Jesus está dizendo, eu vou vestir vocês de honra. Ouçam a minha voz, estejam perto de mim. Compre de mim colírio, para que abram seus olhos espirituais. Ele sabia o que é um bom colírio. Jesus está dizendo, compre de mim colírio para que então vocês enxerguem o mundo espiritual.
A ideia é, são pobres espiritualmente falando, vocês são nus espiritualmente falando, vocês são cegos espiritualmente falando, vocês são apenas crentes nominais, vocês só têm capa, roupagem de crente, mas por dentro é apenas orgulho. E nessa pandemia, irmãos, nós tivemos tempo para refletir sobre quem somos. Quem somos de fato e de verdade, porque aquele frenesi, aquele corre-corre, aquele ativismo talvez roubava de nós a meditação. E agora é que estamos sendo testados se somos crentes ou não, porque ter o culto, ter os encontros é uma coisa, e não tê-los é outra bem diferente. É mais difícil. E diz aquele velho ditado, brasa fora do braseiro vira carvão, ela se apaga. E muitos têm sucumbido, esfriado a sua fé. Mas é momento de repensarmos, de vermos isso. E Jesus diz, eu disciplino vocês porque eu os amo. Eu disciplino vocês e entendam que a disciplina é um ato de amor. Jesus, por ser verdadeiro amigo, ele orienta a sua igreja em Laodiceia. E o resumo das 7 cartas às igrejas é o seguinte: quando nós olhamos, nós vemos ali Jesus repreendendo aqui, corrigindo ali, exortando a colar, elogia uns, promete bênçãos à igreja, porque Jesus é o maior interessado nas nossas vidas. Talvez nós sejamos como Éfeso, recebemos elogios e críticas. Cumprimos disciplina, mas perdemos o primeiro amor. Talvez nós sejamos como outra igreja. Talvez Laodiceia não nos diz respeito, mas uma dessas fala ao nosso coração. E Jesus envia essa carta para nos moldar segundo a sua vontade. Para nós finalizarmos então, não podemos gloriar da nossa espiritualidade. A igreja em Laodiceia se gloriava, nós somos espirituais, nós somos os bons. Não podemos fazer isso, nós devemos viver com humildade diante do Senhor, sempre pensando, eu estou devendo para o Senhor, eu preciso fazer, eu preciso crescer, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso buscar mais ao Senhor. Nunca podemos dizer, tá bom, eu estou num patamar de fé invejável, jamais podemos nos autoelogiar, jamais podemos bater palmas para nós mesmos, jamais podemos gabar da nossa espiritualidade. E essa carta vem nos mostrando isso, porque eles vão dizer, eu estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E Jesus ele nem sabes que és infeliz, pobre, miserável e nu. Que vergonha para aquela igreja. Mas ainda a gloriosa verdade do amor de Deus sobre nós. Nós sabemos disso, mas às vezes nós esquecemos um pouco. Sabemos João 3,16, que fala do amor profundo de Deus com relação a nós. Mas quando nós passamos por lutas, adversidades, por pandemias, isolamentos, problemas familiares de todos os tipos, nós perdemos de vista quanto Deus nos ama. E aqui Jesus vem mostrando isso, eu disciplino a quantos amo, versículo 19, ele está dizendo isso. Jesus repreendeu aquela igreja porque ele a amava. E Jesus nos exorta e nos repreende, nos coloca no caminho certo para não embrenharmos no mundo, no pecado, nas propostas perigosas do mundo, porque Ele nos ama. Então, essa é a verdade gloriosa que nos anima, que dá força para seguirmos em frente. Deus me ama.
O aconselhamento dos puritanos basicamente era esse, o depressivo, o que reclama da vida, enfim. Aí eles diziam: o que mais você quer? Você tem diante de você o fato de Deus te amar. O que mais você quer? Mas Deus quer o nosso bem. Versículo 22, ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus quer o nosso bem. E ele ainda faz um último apelo. Um último apelo, ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça para o seu próprio bem. Ouça para o seu próprio bem. Então, Deus quer o nosso bem, esse Deus grande, esse Deus soberano, apresentado por Isaías, que as nações são como um pinho que cai de um balde, como um grão de areia, as nações são consideradas como um vácuo, como nada. Esse Deus nos ama. O Salmo 2 vai dizer que ele ri, ele zomba dos grandes reis. Ele é soberano e bendito. Mas Deus tem as melhores intenções para com as nossas vidas. Como diz o profeta Jeremias, capítulo 29, 11, Deus dizendo: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Oh, meus irmãos, que bênção essa palavra do Senhor para o nosso coração. Que graça, que maravilha saber que Deus envia uma carta para nos corrigir. Talvez a Odisseia não seja o nosso caso, mas se for, que estejamos atentos, que estejamos alertas. Queiramos que seja a mensagem a Filadélfia, só elogios. E que nós, então, queiramos ser como a igreja em Filadélfia, fiel, dedicada, instrumento nas mãos desse Deus que nos ama, que quer o nosso bem. Que Deus te abençoe, que você viva para a glória desse Senhor, nosso Deus. Que Deus abençoe ricamente a sua família, toda a sua casa, tudo que envolve a sua vida. Amém.